O NGT Entrevistas está de volta. Hoje nos estúdios, o nosso papo é alimentação. Eu converso com o doutor Celso Cuquier. Doutor Celso, nesse segundo bloco eu queria que o senhor falasse aí um pouquinho, né? A gente está falando sobre a importância da proteína animal, da carne na nossa alimentação. Você faz uma relação, né, com a alimentação, com o consumo de carne e com a depressão. Queria que você explicasse um pouquinho. Isso é bastante interessante. Entre os componentes principais da carne, a gente não só encontra a proteína, mas também encontra o ferro, que a gente conversou, e uma das vitaminas, que é a vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina cuja deficiência pode levar a um tipo de anemia, conhecida como anemia perniciosa, onde, ao contrário daquela anemia por falta de ferro, em que as células ficam pequenas, as células ficam grandes. Mas o efeito é muito semelhante. O transporte de oxigênio, que é o principal efeito, não ocorre. E a vitamina B12 também está ligada a outros processos metabólicos, entre eles a produção da serotonina. A serotonina tão ligada à depressão, indivíduos com depressão podem ter ou queda nos níveis de serotonina ou uma dificuldade da ligação da serotonina com alguns receptores cerebrais. Tanto que alguns medicamentos antidepressivos, eles agem dessa forma, exatamente inibindo a degradação da serotonina para que ela fique circulante. Existem alguns estudos tentando demonstrar que indivíduos que são vegetarianos estritos têm risco de depressão, caso não seja acompanhado o nível de vitamina B12. Isso é muito importante lembrar esse grupo de pessoas. Mais uma dosagem tem que ser seguida, caso esteja deficiente, se suplementa. Mas a carne é um fornecedor de B12 e a gente sabe que doses pequenas dessas vitaminas constantemente no nosso organismo, embora seja uma vitamina de depósito, ela está depositada, se a gente não ingere, em algum tempo ela pode se esgotar. Alguns estudos tentaram relacionar, e são muito interessantes, o tratamento da depressão com doses aí na forma farmacológica de vitamina B12. A gente tem que tomar só um cuidado, até para a pessoa que está vendo esse programa, que não é para sair, largar o remédio e tomar vitamina B12. Não façam isso. A gente tem aqui sempre acompanhar, ter um acompanhamento médico adequado para decidir quando se toma B12 e quando não se toma. Claro. Mas a ingestão da B12, ela pode nos auxiliar também a ter ciclos metabólicos normais, da degradação desses aminoácidos específicos, que são a metionina, que vai futuramente ser transformada na serotonina, está muito ligada a esses quadros. Doutor Celso, você vê aí uma importante vitamina aí presente aí na proteína na carne animal, que a gente fica sem e pode ter prejuízos. Então, a importância aí da alimentação equilibrada, né? E das trocas corretas, as substituições dos alimentos corretos, né? E agora as dietas da moda, onde, por exemplo, a gente só pode comer carne, só pode comer proteína ou não pode comer nada. Quais são os prejuízos para o organismo dessas dietas? Você tocou num ponto muito interessante. De tempos em tempos surge uma dieta nova. Sem dúvida. Promovendo algo maravilhoso, algo fantasioso até, em que todos querem se manter mais magrinhos, perda de peso, que é algo difícil realmente de se fazer, né? Então essas dietas, quando elas buscam reduzir um tipo de nutriente, elas de fato reduzem a quantidade total de calorias que são ingeridas no dia. Um estudo científico interessante, de uns 5 anos atrás, comparou todas essas dietas e chegou a algumas conclusões bacanas. Número 1, todas funcionam. A dieta da moda funciona? Funciona. Ninguém conseguiu provar que não. Por que ela funciona? Porque todas vão trabalhar com uma quantidade em cerca de 1.400, 1.500 calorias por dia. Se você comer isso, você certamente vai ter uma redução do peso. Qual é o problema, então, dessas dietas?
Número 1. Nosso corpo foi feito para funcionar com todos os nutrientes. Quando você restringe um deles, qualquer que seja, o corpo vai se adaptar. E nessa adaptação, uma série de mudanças vão ocorrer. Os ciclos metabólicos se tornam diferentes. Então, ao invés de utilizar carboidrato, por exemplo, você vai passar a utilizar gordura ou utilizar sua musculatura, perde-se músculo também. Você vai ter uma série de modificações relacionadas ao humor, por exemplo, né, baseadas naquela conversa prévia que a gente teve. E você começa a correr riscos, né, porque essas dietas, se mantidas a longo prazo, poderiam causar riscos. Qual é a vantagem? A vantagem é que não existe nenhum estudo mostrando que alguém conseguiu se fixar nessa dieta por um período longo. É quase impossível. A hora que você tira um dos nutrientes, ela deixa de ser tão palatável, ela passa a ser monótona. Aí vem o risco de você perder peso, você manter aquela célula de gordura que já estava, ela permanece no seu organismo, só murchou. Só que você reduz o seu gasto de energia. O organismo se adapta, ele busca sobreviver. Passou 1 mês, 2, que você restringiu a sua quantidade de energia, você fala, chega de dieta, né? Cansei, agora vou comer o que eu quiser, porque eu já perdi 5 quilos. Você volta a comer com um gasto de energia mais baixo do que era. Esse excedente se incorpora rapidamente nas suas células de gordura, que quando chegam a um tamanho máximo, recrutam mais células de gordura a ser formadas. Ou seja, o efeito sanfona que todo mundo teme, né? Então a gente perde peso, engorda e engorda mais até do que deveria ou do que queria. Então esse é o risco de uma restrição muito grande. Funciona a curto prazo, sim, como a gente viu, em 1 semana, 15 dias, há perda de peso. Funciona a longo prazo? Não, porque ninguém consegue se manter. E qual é a única... muitos prejuízos aí para a saúde. Exato, riscos, né? Riscos para a saúde. Qual é a única forma que você pode perder peso e você pode manter essa perda de peso? É realmente a reeducação alimentar. E reeducação não tem que ser algo rígido, chato. A reeducação significa comer de tudo, buscar alimentos mais saudáveis e comer menos. Então, cada um usa um truque, por exemplo, né? Então, a gente tem, olha, não repetir pratos é um truque, né? Não coloque exageradamente algum nutriente de um prato, ou não repita carboidratos, como arroz, mas se eu comer arroz, não vou comer a batata, né? Vou preferir vegetais ao invés da batata ou ao invés do arroz. Saber montar um prato. Saber montar, né, um prato de forma consciente, né? Então, o interessante é quando chega um paciente para conversar com a gente, se nós tivermos paciência, orientar esse paciente e principalmente buscar conscientização, truques, como o entendimento de que a nossa saciedade, que é aquele desejo de parar de comer. A gente tem o desejo de comer e o desejo de parar de comer. Leva 20, 25 minutos, às vezes, para que o tubo digestório envie hormônios para o nosso cérebro e diga, olha, já é suficiente. Isso demora. Por que demora? Porque isso é resíduo de toda a nossa adaptação de milhões de anos atrás. Nós fomos feitos para comer mais e para guardar os alimentos que poderíamos faltar alimentos, né? Hoje o alimento é muito fácil. A concentração de calorias nos alimentos é muito grande. Fácil obter quantidade de energia nos alimentos. Então, a gente buscar entender isso, conscientizar essas pessoas que, olha, cuidado, não exagere no couvert, por exemplo, quando vai num restaurante, né? Calma, senão vai chegar o prato principal, nem fome você vai ter. E não vai se alimentar. Não vai se alimentar. Procure optar por coisas que sejam mais integrais. O integral, ele traz uma saciedade maior, né? O arroz, por exemplo, o arroz não integral e o integral. O integral, ele vai ocupar um volume maior, né, no nosso tubo digestório. Ele vai ter um esvaziamento mais rápido do nosso estômago e esse aviso vai ser um pouco mais rápido,
Então, são pequenas amostras de conscientização que, se o público geral tiver, pode se cuidar muito bem. Eu costumo defender um tripé, que é o tripé alimentação boa. Só alimentação é suficiente? Não. A gente tem que se mexer, tem que ter atividade física também. E, confrontando com esse tripé, a terceira haste do triângulo seria os aspectos ligados à higiene, né, que são fundamentais também. Se a gente respeitar esse tripé, a gente vai ter uma vida bastante saudável. Doutor Celso, só para terminar, eu queria que a gente estava falando aí sobre as dietas restritivas, a gente encontra tanta gente aí tomando shakes proteicos, né, com soro da proteína do leite. Como que funciona isso? Ela serve exatamente para quê e é perigosa tomar em excesso? É e não é. O que a gente vê assim, funciona como dietas de substituição. Então, você toma um shake optando por não comer um prato de comida, que se não for muito grande, vai ter a mesma quantidade de energia do shake. Mas os shakes geralmente têm menos quantidade de calorias do que o prato de comida, geralmente são ricos em fibras, né? A fonte proteica é uma boa fonte proteica, não tem problema nenhum, e eles acabam substituindo e a pessoa perde peso de fato. Agora, por quanto tempo ela vai se manter nisso? É só voltar falando assim, e a pessoa perde peso por fato, só por causa do barulho? E a pessoa perde peso. Só mais... De novo, pode ser. E a pessoa perde peso de fato. O que vai ocorrer se alguém se mantiver com shake muito tempo? Ela deixa de ter uma alimentação normal. O grande risco que eu queria chamar a atenção é que algumas pessoas passam a usar uma suplementação, especialmente de proteína, em excesso. É isso? Porque quando a gente come o alimento de forma normal, quando a gente ingere a carne, ela é digerida, ela é absorvida, como a gente disse, mas o organismo consegue se defender dos excessos. Quando a gente começa a tomar pó na forma de shakes ou industrializados, ricos em proteínas, muitas vezes isso não ocorre. E a gente acaba exagerando na quantidade de proteína ingerida. Eu já vi casos em que, especialmente adolescentes têm feito isso, tomado excesso de shakes em substituição de alimentos. Eu já vi casos de comprometimento dos rins, inclusive, pelo excesso de proteínas. Então, cuidado, quando se substituir, tem que ser sob orientação de algum profissional de saúde. Sim, não é uma brincadeira essa substituição. Então, fica muito claro que toda dieta restritiva ou de substituição tem o mesmo efeito, reduzir a quantidade calórica, que só funciona a curto prazo e que a gente não traz a conscientização do paciente ou da pessoa. Se a gente trabalhar a conscientização, programas de educação, vocês que estão na mídia têm essa capacidade de divulgação, são fundamentais para isso, porque é o conhecimento que traz o nosso crescimento. Sem dúvida, e o conhecimento traz aí uma alimentação balanceada, né, doutor? Completamente correta. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no NGT Entrevistas. Foi um prazer, obrigado a todos pela paciência e esperamos novas oportunidades. Com certeza virão, porque a alimentação realmente, né, a gente sempre está falando sobre esse tema e existem muitos mitos aí a serem combatidos. É muito envolvente, sem dúvida. Esse foi o NGT Entrevistas de hoje com o Dr. Celso Cuquier conversando aí sobre a alimentação. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo no próximo NGT Entrevistas. Até mais!